Nos próximos capítulos da novela Gênesis, Jacó vai concluir que José morreu ao ser enganado pelos seus filhos. Ele afunda o rosto na túnica e começa a chorar um choro calado, doído, até que se deixa cair no chão de joelhos. Jacó então solta um grito lancinante e rasga suas vestes. Na novela Gênesis da Record, Jacó vai levar um choque ao descobrir a morte de José. O futuro governador do Egito é vendido a um mercador pelos próprios irmãos, que decidem forjar sua morte. Assim que os demais 10 filhos chegam ao acampamento, Jacó logo procura por José, alçado por ele ao posto de primogênito, e não demora a perceber que há algo errado. Jacó, se dando conta de que possa ter acontecido algo com José, fala olhando para a túnica manchada de sangue nas mãos de Rúben. "Cadê José?" questiona o viúvo de Raquel. Os irmãos se entreolham com culpa, mas disfarçam o olhar para o sentimento de pesar. Rúben, muito sentido e culpado, se aproxima do pai. Jacó olha para Rúben e depois para os outros filhos, ainda sem entender nada. Seu silêncio e olhar perdido denotam apreensão pelo pior. Até que depois de uns segundos, no silêncio absoluto, Jacó pergunta novamente, mas seu tom de voz agora é meio que de desespero. Ao ser perguntado de novo sobre José, Rúben responde com pesar: "A gente encontrou essa túnica. É a túnica de José", diz Jacó ao abrir lentamente a peça. "Essa brincadeira é inaceitável", completa o patriarca diante do choque da única filha de Diná, que envolveu a família em uma tragédia. Jacó sai caminhando na direção em que os filhos vieram. Diná estática no lugar sem acreditar. Ele passa pelos filhos e eles baixam o olhar, muito culpados. Enquanto isso, Jacó segue chamando pelo filho preferido, procurando. "José, cadê você, José? Para com isso!" "É a túnica do meu filho", diz com pesar Jacó para Judá, responsável pela ideia de vender o irmão. "Uma fera comeu meu menino. Com certeza José foi despedaçado", continua o neto de Abraão. Simeão e Rúben se entreolham. Rúben desvia o olhar. Diná começa a chorar. Olhar de total desespero de Jacó, e vai compreendendo cada vez mais o que aquilo significa. Jacó então afunda o rosto na túnica e começa a chorar um choro calado, doído, até que se deixa cair no chão de joelhos. Diná não vai acreditar na morte de José e chega a avançar o irmão, pressentindo a mentira. "O que realmente aconteceu com José?" questiona ela. Na novela bíblica da Record, Diná não vai engolir a história da morte de José, que deixa Jacó totalmente transtornado. A única irmã do futuro governador do Egito vai confrontar Rúben, o primogênito do pastor de ovelhas. "O que realmente aconteceu com José?" questiona a herdeira de Lia. Furioso por ver José assumir a primogenitura entre os irmãos, Judá convence Simeão e companhia a vender o filho mais velho de Raquel como escravo. Rúben chega à sua tenda angustiado, tentando segurar o choro, até que não consegue mais e extravasa. Um tempinho ele chorando, chega Diná e entra ali com o rosto molhado de lágrimas. Ao perceber que ela está entrando, Rúben disfarça e enxuga as próprias lágrimas. "O que aconteceu com o nosso irmão, Rúben?" pergunta a jovem. "Só achei a túnica dele", responde o filho mais velho de Lia, já dando as costas para a irmã, que praticamente repete a pergunta. "O que você quer dizer com isso, Diná?" reage o amante de Bila, fazendo a irmã chorar ainda mais. Nervosa, a sobrinha de Raquel pressente a mentira. "Por favor, Rúben, me diz a verdade. Vocês fizeram alguma coisa com José, não fizeram?" "Você tá louca?" reage o irmão de Simeão e Judá. Diná parte para cima de Rúben, batendo no peito dele, angustiada, querendo uma resposta. "Fala, Rúben, o que vocês fizeram com ele? Fala!" exige Diná, sendo contida e amparada pelo irmão mais velho.
Não pode ser verdade, Rubem. José não morreu, fala a jovem. Rubem, sem aguentar a culpa e a angústia, a abraça forte e chora com ela. Depois, a família insiste no assunto. O que realmente aconteceu na vinda de vocês para cá? Quero saber os detalhes. Como vocês encontraram a túnica? Pergunta Bila. A gente quer entender, reforça Diná. Mentindo e simulando pena do irmão, Simeão relata. A gente estava apacentando o rebanho em Dotã. Judá e eu fomos buscar água e vimos a túnica a certa distância. De início, a gente não sabia que era isso, é claro. Mas, quando chegamos perto, vimos que era uma túnica muito parecida com a de José. Levamos até Rubem, mas ele também não sabia dizer se era dele ou não, mente ele. Então, achamos melhor voltar mais cedo para perguntar para o pai. Prossegue na conversa, que é interrompida pela notícia do sumiço de Jacó. Após tudo isso, Jacó deixa o acampamento sem ser visto e é achado por Diná, chorando a morte de José. Foi minha culpa, José morreu por minha culpa, eu mandei ele atrás dos irmãos, afirma o pastor. Jacó vai se culpar pela morte de José, ao acreditar na farsa criada pelos próprios filhos, que venderam o irmão como escravo. Desesperado, o pastor de ovelhas pede a Deus força para enfrentar o golpe. Pai, me ajuda, foi minha culpa. José morreu por minha culpa. Eu mandei ele atrás dos irmãos dele, diz para si mesmo. A angústia do neto de Abraão é tanta que ele nem nota a chegada de Diná. A essa altura, já desconfiada que o irmão tenha sido atacado mortalmente por uma fera. Um pouco antes, Jacó vai dar um susto na família ao deixar o acampamento sem ser visto. Foi a primeira coisa que eu fiz, olhar na tenda do José. Também perguntei para os servos, mas eles não viram Israel. Ninguém sabe para onde ele foi, afirma Zilpa, escutando ordem de Rubem. Simeão e Judá venham comigo. Os outros se dividam pelo acampamento, orienta o filho de Lia. E é Diná quem acha o pai no topo de um vale, onde costumava se reunir com o filho favorito. Chorando, Jacó é abraçado pela única filha. Meu filho, se lamenta o viúvo de Lia e Raquel. Logo depois, a jovem chega ao acampamento trazendo o pai, aparentando fragilidade extrema. Onde o senhor foi, pai? A gente estava preocupado, diz Rubem. Jacó, já deitado, não responde. Ele vira de costas para eles e chora. Bila, Zilpa e Diná se entreolham ao ver Jacó chorar e com os olhos marejados sentem a sua dor. Rubem e Judá se olham super culpados. Nisso, Jacó rejeita a água trazida por uma de suas concubinas e a companhia dos demais filhos, que se desfizeram de José por inveja. Quero ficar sozinho, saiam todos. Não adianta me consolar, porque vou morrer chorando, até descer à sepultura do meu filho, afirma o patriarca, pedindo para apenas Rubem permanecer em sua tenda. Enquanto isso, já distante dali, no caminho do Egito, José será chicoteado por Isade, antes de ter a chance de dizer que é filho de Jacó e Israel. O filho preferido do pastor de ovelhas será posto em um castigo cruel, mas receberá uma bênção de Deus e cairá em um sono profundo durante a punição na novela bíblica da Record. Desesperado, ele tentará negociar com o mercador, enquanto caminha preso a um camelo. Se me retornar para o meu pai, vai ganhar muitas vezes mais do que ganhou dos meus irmãos, afirmará o rapaz, que não conseguirá se livrar do terrível destino. Em cenas que irão ao ar na próxima quinta 2, a caravana interromperá o percurso para dormir, e Isade pedirá para que seus ajudantes sirvam pão e água aos escravos, que estarão com as mãos amarradas. José então vai se aproveitar de um momento no qual não estará sendo observado e se levantará devagar para fugir. O plano irá por água abaixo quando ele levar uma chicotada pelas costas e cair de joelhos. Hoje você vai descobrir o que acontece com um escravo que ousa me desafiar.
dirá o Senhor, empurrando o rapaz para dentro de uma gruta, ainda com as mãos amarradas. Com dificuldades para respirar, José começará a chorar e rezar. Meu Deus, me ajuda, pedirá o jovem. Ao olhar para cima, o filho de Raquel perceberá uma fresta de luz. Ele se acalmará e, no ápice do cansaço, cairá no sono com a intervenção divina e não sentirá as novas chicotadas que receberá. E aí, pessoal, ainda não acabou, viu? Se quiser saber mais uma novidade bombástica sobre Gênesis, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora sobre a sua tela e fique por dentro de tudo. Então, até a próxima, pessoal. Beijos!